Seja bem-vindo a mais um vídeo da Semana Mask and Action. Hoje eu vou te ensinar a criar esse vídeo que você acabou de assistir. Os arquivos utilizados nele estão no link logo aqui abaixo. Caso você não tenha visto, ontem eu publiquei uma videoaula completa de edição e manipulação de imagem, ensinando a fazer essa arte aqui do zero. Para ter acesso ao tutorial, é só clicar em um link que está aqui perto desse vídeo. E aí, você vai ser direcionado diretamente para lá. Sem mais delongas, então vamos para o tutorial de hoje. Espero que você goste. Bom pessoal, então ensinando vocês a criar esse vídeo do zero, eu vou começar com essa imagem aqui, que foi a imagem que eu disponibilizei para vocês. E ela está em 4K, certo? Então é por isso que a gente vai conseguir fazer alguns cortes, né, nessa imagem aqui. Então ó, ela começa assim e eu vou começar a usar ela a partir daqui mais ou menos, certo? Poderia só puxar para cá, ou usar o atalho aqui de Alt, fecha ou abre colchetes, certo? Se eu clicar aqui então eu acabo cortando. E aí eu quero até aqui, ó. Então esse é o pedaço que eu vou usar. Alt, fecha colchete só para cortar. Essa imagem ela foi gravada já em 4K propositalmente, porque eu queria fazer esse corte depois. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que eu fiz aqui, como eu fiz todo esse movimento, certo? Então eu vou arrastar para cá. Isso aqui vai ser o que eu vou querer. E aí aqui eu vou criar uma pré-composição disso aqui. Vou dar um nome aqui para vídeo mesmo, não vou. E vou colocar aqui tudo para dentro dessa pré-composição. Correto? Então vou clicar aqui e aqui eu vou tirar a escala que eu tinha. Lembrando que isso aqui está em 4K, por isso que não perde tanta qualidade. Lembrando que a minha composição aqui, eu deixei ela 1920 por 1080, ok? E está em 24 FPS também. Então, aqui o que eu fiz? Primeiro, eu deixei alinhado isso aqui, certo? Eu estava em lugar, essa cena foi gravada com gimbal, mas o lugar ali, ele estava meio pro lado, assim, vamos dizer assim, a parede. Então, vou apertar R aqui para abrir minha rotação e vou deixar mais ou menos assim. Vou deixar aqui em -1, certo? Só para corrigir essa rotação que eu tinha ali. Vou voltar aqui com a minha escala. E aí o que eu fiz aqui? Quando eu chego no ponto que eu fecho a mão, aquele momento que eu fecho a mão que dá aquele zoom, o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu criei um keyframe na minha posição, certo? Então aqui eu vou criar um keyframe na minha posição. E aí eu passei alguns frames até eu fechar a mão, então mais ou menos aqui, ó. E aqui eu aumentei tanto a escala quanto a posição. Então peraí, aqui eu só criei um keyframe na posição, eu vou criar um na escala aqui também, certo? Se vocês quiserem modificar isso, é só vocês clicarem aqui, ó, ou vocês usarem as teclas de atalho, S para escala e P para posição, correto? Então eu já vou abrir aqui e vou deixar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Aqui eu vou dar um zoom. Então aqui o que eu fiz, ó? Aqui eu acabei criando um keyframe na posição e na escala, antes de eu fechar a mão. E aí quando eu fecho a mão, mais ou menos aqui, eu vou criar um com a escala maior. Então eu já vou aumentar aqui, ó. E vou centralizar isso, certo? Então ficou mais ou menos assim, ó. Eu acho que não tá tão bom ainda. Eu acho que eu vou mover esses aqui um pouquinho pro lado aqui, ó. Certo? Então, ó, esse aqui estaria feito. Eu fiz exatamente isso aqui, ó. E aqui eu nem suavizei, eu não apertei o F9 aqui só para suavizar. Eu deixei exatamente assim para ter parecendo um zoom rápido na minha imagem, certo? E aí eu passei para esse momento que eu começo a mexer a mão. Lembra? Então aqui, ó, o que eu fiz? Lembrando que eu tenho esses keyframes aqui de posição e escala. E aí quando eu começo a mexer a mão, ó, quando eu abro a mão, eu ainda dei um zoomzinho a mais. Então eu vou criar outro aqui, ó. Vou criar tanto de posição quanto de escala para eu poder alterar aqui um pouquinho da minha escala. Só para ele ir dando esse zoom conforme vai chegando. Então, ó, ficou mais ou menos assim, certo? E aí quando eu abro a mão, ele ainda dá um pouco mais de zoom. Então quando abriu aqui, eu vou dar um pouco mais aqui de escala, bem pouquinho mesmo, vou botar aqui para baixo. Então vai ficar assim, ó. Até um pouco menos, eu acho. Aqui eu vou tirar um pouco. E aqui eu não gostei muito desse movimento que deu, que ele foi um pouco para baixo, ó. Então eu vou deletar esse de posição aqui. Vou deixar só o de escala. Então é exatamente isso, é bem pouquinho, é bem sutil o que aconteceu aqui, mas teve esse movimento, certo? Então a primeira cena ficou assim. Eu chego, quando eu fecho a mão ele puxa,
eu viro a mão, abro ele e ainda dá um pouquinho mais de zoom. E aqui quando eu começo a mover, o que eu acabei fazendo? Eu vou apertar Command R para abrir a régua aqui, e aí eu vou puxar uma guia exatamente aqui no meio, certo? Então eu vou colocar aqui mais ou menos no meio do meu rosto, e vou colocar uma aqui na altura dos meus dedos. É só clicar aqui, ó, puxar e arrastar isso aqui, certo? Então aqui eu vou colocar uma aqui, vou colocar na verdade um pouquinho mais pro lado, é a minha imagem. Então aqui, ó, eu voltei aqui nesse de posição, e aí eu vou mover aqui, ó, um pouco pro lado a minha imagem. Não vou deixar centralizado ali com o meu rosto, certo? Então aqui quando eu abro a mão, eu vou colocar a guia exatamente ali no meu dedo do meio, certo? Então, ó, eu vou fazer aqui o encontro dessas guias exatamente no dedo do meio. Por quê? Porque aqui é um movimento que eu não quero que saia. Eu quero que essa parte da minha imagem aqui, ela fique exatamente no meio. Então, conforme eu for movendo, conforme eu for fazendo, eu quero que isso aqui fique aqui, certo? Então, agora que eu já criei aqui os keyframes de posição, eu vou criar mais um aqui, ó. E aí, com Command pro lado, eu vou ir passando os frames, certo? E aí eu vou deixar um zoom aqui, ó. E aí eu vou manter isso aqui sempre no meio. Ó, então, a imagem que eu tenho atual é essa aqui, ó. Certo? Então ficou assim. Lembrando que isso aqui está em 4K, então olha o tamanho da minha imagem. Eu tenho mais isso aqui tudo de margem, correto? Vou dar um comando dizer aqui só para voltar. E aí o que eu fiz aqui foi criar esse keyframe aqui. Eu vou criar até um de escala para não mover nada. E aí eu fui passando frame a frame aqui, ó, e deixando isso aqui no meio. Então eu passei os frames, Command pro lado, ou Ctrl pro lado se vocês estiverem usando Windows. E aí eu fui passando e deixando sempre o meu dedo ali no meio, ó. Eu estou usando o meu dedo do meio aqui como referência, certo? Então, ó, eu vou colocar sempre ele ali no meio. Eu passo 2 frames para não perder tanto tempo, então, para não fazer frame a frame, a não ser que eu tivesse ali com a câmera na mão, aí eu faria frame a frame, certo? Tem algumas funções que automatizam isso, só que eu vou mostrar por que essa função automatizada não daria. Como eu mexi rápido aqui, ó, criando esse motion blur, ele não vai reconhecer se eu tentar fixar isso aqui em um ponto, certo? Por isso que aqui eu vou precisar ir frame a frame. Às vezes o frame a frame dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado fica um pouco melhor. Então, ó, o que eu estou fazendo é passando um frame e movendo ali pro meio. Passando um frame e movendo ali pro meio. Minha imagem inteira tá assim, ó, mas eu estou com zoom ali só para ser um pouco mais preciso, certo? Então, ó, clico e arrasto. Um frame para frente e arrasto. Eu estou usando sempre meu dedo do meio aqui como referência. E aí o que vai acontecer aqui? Quando eu der play, esse ponto aqui, sem as guias, não parece que ele está fixo em um ponto. Por mais que aqui a gente está vendo essas guias, quando isso passar rápido não vai parecer que é um ponto parado, correto? E aí eu só desse um play, olha como ficaria. Parece que eu estou seguindo a minha mão com a câmera. É como se fosse um movimento da câmera e eu estivesse seguindo ali a minha mão, certo? Então eu vou fazer isso até o fim do vídeo, até terminar esse pedaço. Então aqui eu movi para dar o zoom, aqui eu abri a mão, dei um pouquinho mais de zoom, e aí eu estou deixando sempre o meu dedo do meio ali como referência, certo? Então eu vou puxar as guias aqui, ó, colocar ali no meio de novo, e aí novamente eu vou Command pro lado, e vou passando e deixando sempre o dedo do meio. Aqui vai ser um momento, ó, que se eu estivesse usando algo para traquear isso aqui, deixar fixo num ponto, não reconheceria, e eu teria até mais trabalho ajeitando, arrumando o problema que eu tivesse para fazer isso aqui, certo? Ó, tá vendo que aqui, ó, eu já nem tenho mais, não aparece mais o dedo do meio ali, então eu vou ir passando, eu vou imaginando que ele esteja aqui, certo? Por mais que tá meio borrado ali, eu vou imaginar que ele esteja aqui no meio sempre, ó. Agora eu tenho aqui uma sombra para conseguir ver, e aí eu vou fazendo isso até terminar essa parte aqui do vídeo. Então lembrando, eu tô apertando Command pro lado para passar um frame e arrastando, Command pro lado, arrasta e coloca ali. E para isso ficar gravado, eu criei esses keyframes e ele vai criando automático, eu não preciso clicar aqui para criar sempre, certo? Galera, por mais que isso aqui a gente perde um pouquinho de tempo, no final isso compensa, certo? Vocês vão ver que vai dar um efeito bem legal só de a gente fazer isso aqui. Pra quem já viu, galera, esse aqui é o mesmo efeito que eu usei, essa questão aqui de ponta a ponta é o mesmo efeito que eu usei na edição do vídeo do Trop Killers com a Arcade Mob, certo? Que foi do Clip Bands. Tem um momento lá que um deles ele fica passando a mão assim pra cima e pra baixo, com umas notas de dinheiro na mão, e é como se a câmera estivesse seguindo a mão dele. Então foi exatamente assim
que eu fiz. Demorou um pouquinho, mas lá foi mais rápido porque era um movimento mais rápido, certo? Aqui eu tô ainda fazendo assim. Deixa eu ver até onde que eu preciso fazer isso aqui. Então, ó, eu poderia fazer até um pouco antes, para deixar aqui, ó. E aí eu vou deletar. Eu fiz até uns demais aqui, eu vou deletar esses aqui, ó. Certo? Então, ó como é que ficou. Foi exatamente. Dá um play aqui, ó. Pera aí. E aí quando para... Essa parte aqui, ó, eu já fiz, quando eu gravei, eu fiz lentamente porque eu sabia que depois eu ia usar isso aqui de outra maneira. E aqui dentro do After Effects a gente só vai fazer esse movimento. Porque aqui o processamento dele é mais rápido e tem uma funçãozinha muito legal aqui, que é de Motion Blur. Então ele automatiza esse Motion Blur. No Premiere também tem, só que no Premiere ele fica muito pesado. A gente precisa ficar renderizando ele o tempo todo para ele conseguir se manter lá. Então aqui é meio que nativo do After Effects para a gente não precisar criar outros efeitos dentro para ter esse resultado. Então aqui o que eu falo do Motion Blur, ó galera, é que aqui não tem, ó, tá vendo que eu não tenho movimento como se tivesse de uma câmera mesmo? E aí para eu conseguir esse movimento, agora eu vou sair daqui, ó, eu vou voltar para minha comp de vídeo aqui, e aí eu posso só clicar nesse botãozinho aqui, ó, certo? Nessas bolinhas aqui, ele já vai dar um Motion Blur aqui, ó. Então olha que legal. Nota que agora eu tenho um efeito de zoom aqui também, ó, certo? Então se eu desabilitar, ele ficaria um zoom normal, ó, correto? E se eu habilitar isso aqui, ele tem agora um efeito de zoom também. E aí olha que legal que fica aqui agora. A minha mão fica borrada como se eu realmente estivesse com uma câmera seguindo a minha mão, certo? O principal tá feito, que é a gente conseguir deixar esse movimento da minha mão ali. Isso aqui, esse pedaço aqui eu vou ir pro Premiere depois. E aí eu vou mostrar o que é que eu vou fazer a partir daqui, certo? Então, dentro do After, o que eu fiz foi essa questão de movimento aqui. E aí agora... Então agora a gente vai colocar aquele efeito com aquela bola mágica em cima da minha mão, certo? Parece um fogo azul. E eu não vou ensinar como é que eu fiz aquela bola, mas dentro do meu workshop eu vou ensinar sim como eu faço aquilo no After Effects, certo? Então, eu vou puxar ela daqui, ó, e aí eu vou arrastar dentro da minha pré-composição. Isso aqui é meu arquivo final, eu vou até habilitar aqui, ó. Se vocês habilitarem isso dentro do vídeo de vocês e na pré-composição não vai ter esse efeito de motion, certo? Então vocês têm que habilitar nos dois, não esqueçam disso. Olha, agora eu tenho esse efeito aqui. Eu posso criar também só ele aqui, eu dei o exemplo ali pra vocês ali dentro. E por que eu vou criar ele aqui e não no meu vídeo? Porque agora eu vou colocar aquela minha bola de fogo dentro dessa minha pré-composição, e aí eu quero que o Motion Blur ele fique tanto na mão, quando eu estou com a mão para um lado e para o outro, quanto na bola de fogo, certo? Então eu vou arrastar ela aqui para minha pré-composição, e aí eu tenho ela aqui em cima, certo? Ela já está em alpha, então ela fica já transparente, e aí eu vou tirar só um pouco da saturação dela, vou colocar um nanometro aqui, para tirar um pouco da saturação e ficar um pouco parecido com o meu vídeo que está no fundo. Ele está com perfil de cor, para eu conseguir chegar num tom parecido depois na correção de cor, aí eu já vou deixar aqui sem saturação, certo? Não total, vou deixar só um pouco aqui, ó, mais ou menos assim. E aí o que eu tenho agora é isso aqui em cima, correto? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Nesse campo aqui, ó, eu vou criar uma pré-composição, só que agora eu vou habilitar esse aqui de cima. Qual é a diferença dos dois aqui? Vou mostrar pra vocês, ó. Vou tirar esse aqui pra visualizar. E aqui eu tenho o meu vídeo, onde eu botei aquele monte de efeito aqui, então eu vou mostrar pra vocês que eu tenho um monte de keyframes aqui que eu movi, certo? Se eu criar uma pré-composição aqui, ó, e deixar esse de baixo aqui marcado, tudo que eu fiz nela, todos os efeitos que eu coloquei nela, vai ir junto pra pré-composição. Então ele vai ficar lá dentro da pré-composição, ó. Se eu der um OK aqui, se eu abrir minha posição agora, ó, eu não tenho mais nada aqui de posição, certo? Então eu vou dar um comando dizer para voltar. E aí agora eu vou habilitar esse outro aqui, ó. Eu vou vir aqui em pré-compose, mas eu vou habilitar esse primeiro aqui, ó. E aí, agora minha pré-composição tá aqui todos os meus atributos. Então tudo que eu fiz de efeito no vídeo e criei na pré-composição, agora ele tá os efeitos dentro da pré-composição, certo? E aqui o que eu queria fazer é mover esse aqui, ó, para dentro disso aqui, certo? Então o que eu quero agora é que o meu efeito fique dentro desse meu vídeo aqui. Então aqui tá os movimentos, certo? E agora eu quero que o fogo mesmo fique lá dentro para ele ter esse mesmo movimento aqui, ó. Então agora, ó, se eu abrir aqui, essa imagem aqui não vai ter nada. E aí então aqui dentro dessa pré-composição eu só tenho essa imagem aqui. Ó, agora
Agora eu só tenho essa imagem aqui. E o meu fogo só vai aparecer ali quando eu abrir a mão, certo? Então eu quero que ele apareça mais ou menos aqui, certo? Então eu vou arrastar aqui, deixar em cima aqui, ó, e botar ele pra cá. Então eu quero que isso aqui se inicie quando eu abrir a mão, ok? Vamos ver como é que vai ficar aqui mais ou menos. Mas não ficou legal. Então quando ele abre... Ó, então quando ele abre aqui, e aí eu vou arrastar aqui até ver onde é que ele começa mesmo o efeito. Então mais ou menos aqui, ó. Vamos ver. Aqui ficou bom. E aí o que eu vou fazer agora é redimensionar isso e fazer ele seguir a minha mão, ok? Só que aqui eu não vou fazer ele seguir completamente. Então aqui eu não vou fazer um tracking da minha mão. Eu não vou fazer ele ficar sempre em cima da minha mão junto. Então eu não posso botar esse elemento, como eu quero fazer uma magia, vamos dizer assim. Quando ele puxa a mão, então pensando aí em um filme qualquer, aí vai, X-Men, se o cara pegar fogo na mão e arrastar a mão pro lado, o fogo vai ficar no lugar, certo? O fogo não vai vir junto com a mão em cima. Então, pensando nisso, eu não posso deixar o fogo vindo junto comigo aqui. Eu vou aumentar, diminuir aqui a escala. Só apertei S como atalho. Posição aqui para deixar um pouquinho mais para cima. Assim já ficaria um tamanho legal, certo? E aí o que eu falei para vocês, ó. Eu vou seguir aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó, um keyframe de posição. Mais ou menos quando ele... Ele vai permanecer aqui, ó. Quando ele abre, ele permanece aqui, certo? Mas quando ele arrasta, eu preciso dar um atraso e quando ele puxa a mão de volta, eu tenho que deixar o efeito onde ele estava, vamos dizer assim. Então, aqui vai ser um de posição. Vou dar um zoom aqui, ó. E aí, ó, então quando ele puxa pra lá, eu vou colocar esse keyframe um pouquinho mais pra cá. Quando ele puxa pra lá, eu tenho que dar esse atraso, esse efeito. Então, esse efeito poderia ir com a minha mão ali? Poderia, mas eu não quero. Eu quero que ele dê esse atraso. Então, poderia, se fosse algo que eu preciso manter na minha mão, então se esse fogo fosse na minha mão mesmo, faria esse efeito em cima da minha mão, realmente, ó. Então, ele faria isso aqui e ele ficaria lá em cima da minha mão o tempo todo, ó. Certo? Que ele deu até um atraso. Então, ó, ele ficaria mais ou menos assim, nessa parte aqui, ó. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero que ele mantenha na minha mão. E por isso que eu vou dar esse atraso ali. Vamos ver como é que vai ficar melhor aqui, tá aí. Então eu quero que ele permaneça aqui desde que ele abriu. Então o parâmetro dele abrir e continuar aqui, ele vai ficar nessa posição. E agora eu vou ver até onde eu quero ir aqui, ó. Então eu quero que ele vá até o fundo, mas que ele não acompanhe a mão. Então a mão vai ter que ir primeiro que ele ali, certo? Então eu vou arrastar isso aqui um pouquinho pra cá, ó. Então a mão sai e ele vai depois, ó. A mesma coisa para voltar, ele fica lá, mas ele volta daqui assim, ó. Então aqui eu vou pegar esse parâmetro aqui. Então eu quero que ele comece a voltar já daqui, que ele não vá até o final, certo? Então ele vai ficar assim, e aí para voltar ele já pode voltar daqui, ó. Então ele já vai voltar lá pro outro lado. Aqui, vou deletar esse aqui e vou arrastar ele lá pro outro lado. Vamos ver como é que vai ficar. Vai assim. Ó, é isso que eu não quero, esse segundo ali é o que eu não quero, certo? Quero que ele só volte a partir de outro tempo aqui. Então esse aqui eu posso botar mais pra cá e esse aqui eu vou afastar um pouquinho mais, vamos ver. Agora já tá um pouco melhor, certo? Mas eu não quero que ele quebre logo esse movimento, então eu não quero que ele vá e já puxe. Então para isso, eu só vou selecionar aqui todos os keyframes e apertar F9, certo? E aí eu posso alterar aqui, ó, como que ele vai ter essa acessibilidade. Para abrir esse gráfico aqui, galera, é só vocês clicarem nesse íconezinho aqui, ó. Então, depois de apertar F9, notem, vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Então, depois de vocês apertarem o F9, esses keyframes, vocês podem alterar a suavidade que ele vai se mover. Então, ó, daqui ele já começa reto e aqui ele já volta como se estivesse trancando ali, certo? E não é isso que eu quero que ele tenha uma suavidade. Então, F9 aqui, e aí eu vou abrir o meu gráfico aqui, ó. Aqui, eu vou clicar nesse pontinho aqui e eu vou puxar essas pontinhas aqui para os lados, ó. Certo? Eu vou puxar só para ver como é que fica aqui, ó. Então agora, a puxada aqui, ó, ficou mais suave quando volta, ó. Tá vendo que não tem mais aquele tranco total aqui? Então ele voltou. E aí eu quero que ele pare no meio. Então aqui eu vou criar um outro. Vou deixar esse aqui um pouquinho para cá. Eu quero que ele acabe bem no meio aqui mesmo, então. Vamos ver, ó, ele vai ficar assim. Quando puxa assim,
Eu não quero que ele puxe tanto aqui, ó. Então eu posso só afastar esse aqui, vamos ver. Então aqui eu quero que o efeito acabe bem na frente da minha cara, certo? Eu quero que ele termine aqui, ó, na frente da minha cara, que ele dê essa explosãozinha ali, no final, bem aqui na minha frente. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui, ó. Quando eu puxar aqui, esse aqui não precisa ir tanto. E aí o de cá, pode ficar aqui, vou afastar esse aqui. Eu vou abrir aqui meu gráfico só para alterar umas coisas aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo que não tem uma suavidade? Então o que eu quero aqui é que ele fique mais suave, essa ponta aqui, ó. Então ele acabando aqui perto do meu rosto já fica legal, porque depois eu consigo fazer um efeito nisso aqui, certo? Agora a gente tem um probleminha aqui, que a minha mão passa com... Esse efeito é como se ele estivesse atrás da minha mão, certo? Então eu preciso criar uma máscara quando a minha mão passa ali na frente, correto? Ó, então nesse momento aqui eu quero que isso fique atrás da minha mão. E aí para isso eu posso só criar uma máscara aqui nesse meu efeito, certo? Aqui o que eu posso fazer? Criar uma pré-composição para criar uma máscara em cima da pré-composição desse efeito aqui. Então eu posso botar aqui fogo, por exemplo. E aí eu estava com a outra opção marcada, então eu só vou dar um como dizer e vou marcar essa opção aqui para tudo ir lá para dentro, certo? Então agora isso aqui está tudo dentro de uma outra pré-composição, ok? E aqui o que eu tenho é isso aqui. Então nessa aqui eu vou criar uma máscara ali na minha mão. Como a minha máscara tem um padrão aqui no movimento, eu vou criar uma máscara mais ou menos aqui, ó. Isso aqui, eu vou tirar um pouco da opacidade só para conseguir visualizar. Apertei T para abrir aqui a opacidade e eu vou diminuir aqui só para conseguir visualizar. Para criar uma máscara é só clicar e vir aqui na Pen Tool. Se vocês não tiverem nada marcado e vocês clicarem na Pen Tool, isso aqui cria um shape, não é isso que a gente quer aqui, certo? Ó, nota que tem um shape aqui e aí eu posso alterar isso, mas não é. Vocês têm que clicar na camada que vocês querem criar a máscara e aí ir lá na Pen Tool. Então agora eu já cliquei e aí eu só vou vir aqui e desenhar mais ou menos a minha mão aqui, certo? Então aqui quando eu terminei a minha máscara, ela ficou dentro da máscara e para alterar isso, é só vocês clicarem aqui. Se isso aqui não estiver aparecendo, vocês só cliquem nessa flechinha aqui, ó, certo? Vem aqui em máscaras e bota invertido aqui, ó. Pronto, agora a minha mão, ela estaria na frente da máscara, mas aqui ela ficou um pouco grotesca aqui. Então aqui para alterar, para eu diminuir essa dureza aqui, e aqui no feather dela eu vou aumentar um pouquinho, ó. Então ele já vai ficar um pouquinho mais suave, parecendo que ainda que tem um pouco na frente da minha mão. Só que aqui eu ainda não animei, ó. Tá vendo que ela fica estática aqui. Para isso eu vou criar aqui, ó, um keyframe nesse aqui para poder mover a minha máscara inteira, certo? Então agora eu vou clicar aqui na minha máscara e eu vou poder mover ela de lugar, certo? Então, ó, criei aqui um keyframe, passei um, e aí eu vou só arrastar minha máscara aqui, ó. Então aqui eu posso mudar alguns pontos aqui. Essa aqui anterior também eu preciso mover ela pra cá. E aqui tá. Estaria bom. Então aqui eu posso deixar minha máscara parada porque anteriormente ali o meu elemento não passou em cima dessa máscara, certo? Olha, não passa antes, só quando a minha mão chega ali perto. Então ela vai ficar mais ou menos assim. Eu só vou voltar aqui com a minha opacidade máxima para mostrar para vocês, ó. Então agora, olhando assim, ele cria e aí quando a minha mão passa na frente é como se estivesse lá atrás, ó. Certo? Então ficou mais ou menos assim. Então aqui eu já tenho o efeito que eu quero. E agora para criar aquela distorção que dá na minha cara, eu só fiz o seguinte. Eu cliquei aqui, eu vim aqui na camada do meu vídeo. E aí eu vim aqui nos efeitos e peguei o Displacement Map, certo? Coloquei no meu vídeo aqui mesmo. Eu não vou colocar ele no efeito, eu vou colocar ele no meu vídeo. Porque eu quero que a distorção aconteça no meu vídeo e não ali no elemento, certo? E aí aqui eu só vou mudar para a camada que está o meu efeito, que no caso é essa aqui. Então eu vou vir aqui e vou colocar para essa aqui. Agora quando eu alterar, ó, notem que a minha imagem altera só o que está no fundo. Então ele está usando isso aqui de referência para fazer essa distorção, ó. Ok? Então aqui eu posso alterar na horizontal
ou na vertical aqui. Mas como eu estou movendo para um lado e para o outro, eu só vou criar para um lado e para o outro. Então eu vou fazer esse movimento aqui agora. Ó. Quando eu passar para cá, ó, quando eu passar a mão para cá, eu vou botar a distorção para lá, certo? Então, deixar aqui, que eu vou zerar. Ó, criei um keyframe aqui zerado, certo? Eu vou zerar esse aqui também, ó, porque na vertical eu não vou querer. Então eu vou criar um keyframe aqui, e aí eu vou passar os frames para frente. Quando chegar aqui assim, eu quero que aconteça uma distorção na minha cara. Ó, então quando passar, distorceu a minha cara, como se fosse realmente um efeito ali de fogo. Quando vocês colocam um isqueiro, por exemplo, tentam ficar e ficam olhando, dá uma distorção ali no meio do fogo, certo? Então é para dar esse efeito aqui, ó. Ok? Então quando passar para o outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Só que agora eu vou ir para o outro lado. Então eu vou abrir os keyframes aqui no meu vídeo, ó. Então eles já estão ali, os que eu criei. Ó, aqui ele estava em 0, certo? Ó. Esse aqui estava em 0, vou mostrar para vocês aqui. Zerado. E aí quando eu cheguei aqui, ele foi para 565. É a mesma coisa que eu estou alterando lá, mas aqui eu posso controlar os keyframes. Então eu deixei ele aqui. E aí quando ele passar para cá, agora eu quero que ele faça para o outro lado o efeito, certo? Então para cá, agora eu vou colocar ele para o outro lado ali. Pera aí. Então agora eu vou colocar essa distorção para cá. Negativo o valor aqui, ó. Então foi para um lado, foi para o outro e desapareceu aqui. Notem que tem uma distorção lá na minha imagem, correto? Então agora eu vou voltar aqui nas minhas pré-composições, ó. Certo? E aí aqui, dentro dessa aqui, eu criei os movimentos. E aqui eu só coloquei o efeito lá na minha mão. E aí por que eu tinha criado essa pré-composição? Porque agora se eu voltar lá no meu vídeo, ó, se eu deixasse isso aqui sem, ficaria mais ou menos assim, ó. Ficaria bem estranho aqui, certo? E aí agora se eu só habilitar aqui o Motion Blur, eu tenho o Motion tanto no efeito ali, ó, quanto na minha mão. Então é realmente como se esse efeito existisse quando eu estivesse movimentando a câmera falsa que eu criei aqui. Então, ó. E ele ficou borrado junto com o meu vídeo. Então não adianta eu só pegar um efeito, colocar aqui em cima e achar que ele vai ficar bom, correto? Agora eu tenho esse efeito aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ficaria isso aqui, ó. Fecha a mão com zoom. Abro, dá um pouco mais de zoom e agora quando movimenta ele fica assim. E aí depois eu vou jogar. E aí eu fiz isso aqui, o meu movimento tá lento, certo galera? Isso aqui não é o meu vídeo que tá lento, é o meu movimento aqui eu fiz lento para depois acelerar e ter um efeito mais legal. Eu tinha usado também algumas barras pretas, então eu até baixei aqui, ó. Só que isso aqui eu vou colocar lá dentro do Premiere, certo? Depois eu consigo mover aqui como é que eu vou querer enquadrar isso aqui. Então aqui galera, eu vou voltar na minha composição final, certo? Então essa aqui seria a minha pré-composição final, ela ficaria assim. Eu vou selecionar só até aqui o que eu quero renderizar. Então não esqueçam disso aqui na hora de renderizar, porque se vocês estiverem dentro de alguma dessas aqui, ó, se vocês deixarem por aqui, por exemplo, e colocarem para renderizar, ele vai acabar renderizando essa pré-composição aqui, certo? Então eu quero renderizar essa aqui, ó. E aí eu vou vir aqui. Aqui o meu modo de render eu vou deixar ele um padrão, então aqui ele veio já no QuickTime. Eu deixei aqui QuickTime, dou um OK. E aqui eu vou botar semi final, por exemplo. Aqui vocês podem dar qualquer nome, porque isso aqui é o que a gente vai usar para colocar o efeito lá no Premiere agora. E é só renderizar aqui. Então agora que renderizou, eu tenho esse arquivo aqui, certo? Então ele está totalmente cru, só que ele tem um movimento ali de zoom do fogo e do fim, que eu só jogo a mão assim, certo? Eu vou deixar isso aqui exatamente como está aqui agora. E aí eu vou abrir esse efeito lá no Premiere. Então aqui dentro do Premiere foi onde eu fiz os efeitos mais legais, eu diria, que seria os mais refinados, certo? Então aqui eu vou pegar já minhas barras pretas aqui, ó. Então eu arrastei isso aqui, galera. Isso aqui vocês podem baixar o PNG, certo? Dessas barras pretas aqui, ou vocês podem usar o efeito de cortar. Eu prefiro usar sempre um PNG, porque daí eu coloco
em cima de tudo e deixa já cortado aqui. Primeiramente, eu vou enquadrar exatamente como é que eu quero, como é que eu vou querer o meu quase final desse vídeo aqui. Vou adicionar também aqui as minhas guias, ó. Eu tenho as guias e as réguas, certo? Então as réguas são a bordinha ali e as minhas guias seriam isso aqui. Se isso aqui não, se esses dois ícones aqui não estiver aparecendo para vocês, é só vocês clicarem nesse maisinho aqui e procurarem eles aqui, certo? Então eles vão estar por aqui, aí é só arrastar, clica e arrasta para cá. Então eu já tenho os dois aqui, eu vou selecionar os dois aqui, ó. Então o meio do meu vídeo seria aqui, por exemplo, então eu vou botar um exatamente no meio do meu vídeo. Eu estou agora usando o meu rosto como referência para meio do vídeo, certo? Só quero esse aqui. E aí o que eu fiz aqui, ó? Eu deixei sempre no meio do vídeo, eu nunca deixei de manter esse alinhamento aqui. Isso é uma coisa bem legal, poderia ter corrigido isso quando eu estivesse gravando, mas aqui como eu tive esse erro aqui de gravar retinho, aqui eu vou corrigir isso aqui. Então eu vou selecionar aqui, ó, a minha imagem. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando as barras pretas só porque eu quero cortar algumas coisas e eu vou poder ter esse corte aqui, ó, tanto para cima quanto para baixo. Lá eu quero cortar aquela câmera que está lá em cima, certo? Essa câmera aqui, eu quero cortar ela aqui, ó. Aí não aparece aqui, ela vai aparecer um pouco e aí eu já vou corrigir isso aqui, ó. Eu posso subir ainda mais um pouco aqui, ó. Então até aqui eu vou corrigir esse meu meio. Aqui eu vou aumentar, então, eu vou até bloquear essa camada aqui para não mexer nela, certo? Só cliquei no cadeadinho, então quando eu clicar aqui, eu já seleciono isso aqui. Aqui, ó, eu vou usar... primeiro eu vou corrigir antes de eu puxar aqui a mão, certo? Então, ó, quando eu puxar a mão, eu já vou estar no meio e aí eu quero que isso aqui seja corrigido primeiro. Então, aqui eu vou criar um keyframe de posição e de escala. E aí, voltando, eu vou começar a corrigir isso. Então, é só eu clicar no movimento aqui e eu vou dar um pouquinho de escala aqui para ter essa margem aqui de novo, certo? E é pouca margem, então eu só vou corrigir isso aqui, ó. Aqui vai funcionar da mesma maneira que a gente estava fazendo no After. Eu posso só passar um frame para trás e aqui agora eu vou usar o scroll do mouse, certo? Então, se eu rolar o mouse aqui, ó, aqui em cima do meu preview, ele passa um frame e volta. Se eu fazer como eu estava fazendo no After, ele não vai funcionar aqui. Eu vou voltando um frame e eu vou deixar ele sempre ali no meio, ó. Certo? Então, eu acabei conseguindo dar uma breve corrigida aqui, ó. Aqui eu ainda tenho um pouquinho, mas a gente pode corrigir isso depois estabilizando o nosso vídeo. Esse iniciozinho ali. Deixei aqui, fechou a mão e aí eu vou continuar. Aqui eu vou criar mais um keyframe porque eu acho que vai ter momentos que eu vou sair do meio. Aqui ainda não, como eu vou movimentar, não tem problema. E aí eu quero que ele pare no meio também, ó. Então aqui vou aumentar um pouquinho a escala. E aí o legal é que eu tinha uma escala só lá no início, ó, e agora ele vai dar uma escala durante todo o vídeo, vai ser quase que imperceptível quando a gente renderizar isso. E aqui eu quero que ele fique no meio. Então eu posso colocar mais ou menos aqui, ó. Aqui eu vou usar minha mão para ficar no meio, na verdade, ó. Então ficou certinho, ó, meu dedo está exatamente onde seria o meu meio. E aí aqui eu só vou corrigir, porque eu vou começar a me movimentar ali, ó. Vou começar a ir pro lado lá, ó. Aqui eu deixei mais ou menos assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, tirar tudo. Então aqui eu já teria quase o meu efeito completo, certo? E aí depois eu vou jogar e aí eu vou fazer isso aqui depois. Aqui pra colorir o que eu fiz? Tem uma nova camada de ajuste aqui, tá? Vou vir em novo item, camada de ajuste. Eu vou arrastar sempre pra baixo, galera. Cuidem pra não colocar as barras pretas embaixo de uma camada de ajuste. Por quê? Porque vocês podem alterar aqui alguma coisa com preto, por exemplo, ó, e aí vai atingir a camada que está embaixo da de ajuste aqui, que no caso está isso aqui, ó. Então sempre cuidem para deixar as barras pretas em cima de tudo. Nunca deixem nada em cima das barras pretas, a não ser que vocês queiram colocar algum título, alguma coisa. Aí sim. Aqui eu vou bloquear de novo para não mexer mais nela. E na camada de ajuste eu vou fazer aqui alguns ajustes básicos, certo? Eu vou voltar aqui no meu preto, vou dar um pouco mais de contraste, tirar um pouco do realce aqui. Aqui nas minhas curvas eu também vou dar um pouquinho mais de contraste. Ali o meu azul eu acho que está muito saturado, então eu venho aqui no matiz saturação, vou selecionar a parte do azul aqui, ó. E aí eu posso só tirar um pouco da saturação do azul, para não ficar tanto, ó. Aqui dá para visualizar bem. Não quero que ele fique tanto aqui, certo? Então aqui eu posso fazer mais algumas alterações de cor. Então, aqui no curvas eu ainda vou puxar aqui para ficar um pouco mais esverdeado as minhas sombras. Só indo na curva aqui
do vermelho puxando ele para baixo, ó, ele fica esse tom mais cinemático, certo? Ele dá esse tom esverdeado na imagem aí de vocês. Eu vou saturar um pouco mais tudo agora, porque eu quero alterar aqui a minha matisse também. Então eu não quero esse amarelo lá no fundo, vou deixar ele um pouco laranja. E aqui eu tenho que cuidar para não alterar a minha pele junto, certo? Então eu vou aumentar aqui nos amarelos mesmo, para deixar mais a laranja, e aqui eu vou puxar de volta para baixo meus tons de pele, peraí. Então ele ficaria mais ou menos assim. Vou aumentar a saturação. E aí eu vou tirar um pouquinho, deixar aqui um pouco mais azul e botar um pouquinho mais de verde junto aqui, ó. Certo? E aí eu vou tirar um pouquinho da saturação daquele amarelo que está lá no fundo. Eu só vou criar um para não prejudicar o restante, ó. Deixa eu prejudicar, tá mais esverdeado, vou deixar aqui padrão. E aqui na saturação eu vou tirar um pouco da saturação desse amarelo também. Deixar ele mais ou menos assim. Posso compensar aqui no contraste de tudo. Vou até dar uma esmaecida aqui, ó, deixar ele assim. Certo? Então, aqui seria um antes e depois. E aqui, galera, eu vou fazer questão de não usar nenhum LUT, nenhuma predefinição, para vocês verem que dá sim pra gente colorir de uma maneira legal os nossos vídeos aí quando a gente quiser fazer algo diferente. Todas essas funções aqui, a gente acaba conseguindo com o LUT. O LUT nada mais é do que tudo isso aqui compactado em um arquivo e vocês só abrem lá e vai ter. Então aqui no padrão do Premiere ainda tem aqui, ó, na barra de criação, a gente pode botar alguns aqui se a gente quiser, mas eu não vou usar nenhum desses aqui, certo? E aí se vocês quiserem usar, é só ir passando pro lado aqui, dar um clique, ele já adiciona ali, ó, certo? Vou deixar ele assim. E aí como é que eu fiz para dar aquele contraste de quando ele fecha, parece que a luz desliga, vamos dizer assim. Eu só fiz o seguinte, eu peguei essa mesma camada que eu fiz no meu vídeo, e aí eu dupliquei ela. Então eu vou segurar Alt e arrastar para cima para eu ter duas camadas aqui. Nessa de cima aqui, então eu só vim aqui no meu modo de mesclagem e mudei aqui, ó, para superexposição de cores. Então ele vai dar esse efeito aqui, ó, certo? E aí o que eu fiz aqui? Eu comecei a alterar, ó, aqui eu já vi que está bastante azulado ainda, então eu posso vir aqui na minha camada de ajuste e tirar um pouco mais esse azul. Ele está ficando um pouco roxo, então eu vou puxar para cá ainda, ó. Aqui eu vou tirar também um pouco da iluminação dele, para ele ficar mais contrastado, para ele não ter tanta claridade ali, ó, certo? Então aqui eu já conseguiria desligar artificialmente a luz que tem ali no meu rosto, certo? Então aqui, ó, agora eu vou brincar só na opacidade dessa camada de cima. Eu vou criar um keyframe aqui, ó, na opacidade. E aí eu quero que quando eu feche, tudo desliga, por exemplo. Então eu vou criar um keyframe aqui de 100. E aí, antes de eu abrir, quando tá dando zoom, eu posso deixar ele um pouco menos, ó, certo? Posso deixar aqui em 10, por exemplo. E aí o que acontece? É que ele tá dando uma suavidade ainda, ó, e eu não quero a suavidade. Eu quero que quando feche, desliga tudo mesmo, ó. Então eu não quero essa suavidade aqui de começar aqui e só fechar lá. Então eu posso vir aqui nesse meio de 100 e voltar 2 frames, ó. 1, 2. E aí quando fecha, ele desliga de vez, ó. Então ó, quando fechou, ligou ali. E aí lembra que tinha até um glitchzinho que uma hora eu apareço? E aí o que eu fiz aqui foi só criar outros keyframes aqui, ó, pra dar esse efeito de glitch, vamos dizer assim. Do glitch da luz, certo? Eu já vou fazer aquele glitch que parece que eu saio do corpo ali, em alguns momentos. Então aqui, eu criei um em 100%, e aí só passei um e diminui isso aqui, ó. Então eu deixei mais ou menos assim, certo? 100. Em 11 aqui, ó, passei um e deixei em 100 de novo. Então ele vai dar essa piscada. Passei mais alguns, fiz a mesma coisa. 100, aí eu diminui menos, agora botei só em 70 e 100. Aí aqui ele já dá essa piscada, certo? Que junto com aquele outro efeito vai ficar irado. Esse outro efeito, eu fiz o seguinte. Eu vou criar agora uma nova camada de ajuste. E aí eu vou usar os efeitos que eu disponibilizei. Aqui eu vou usar como um efeito. Eu vou meio que modificar uma transição que eu disponibilizei lá no Telegram. Que foi essas aqui. E aí eu lembro que uma eu tinha usado só. Eu vou tirar a visualização aqui, ó.
E uma eu tinha usado só um desfoque direcional. Acho que tinha sido essa aqui, ó. Na verdade eu vou criar só. Aqui, ó, desfoque direcional, eu vou usar só ele aqui, ó. Aqui, aquele glitchzinho que dá do meu corpo saindo, eu fiz o seguinte. Eu vou tirar a visualização dessa parte escura também pra gente conseguir visualizar melhor aqui, ó. Eu vou zerar esses dois aqui. Por padrão vai vir assim pra vocês, certo? E aí aqui eu vou criar vários ângulos. Então eu vou criar pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás, só pra gente ter como se fosse aquele glitchzinho que sai pra um lado e sai pro outro, certo? Então aqui eu vou diminuir aqui, ó, a distância. Vou deixar assim, e aqui eu posso mudar a direção que isso vai acontecer. E aí o que eu fiz? Eu só criei um aleatoriamente, então eu posso criar esse aqui. E aí eu passei alguns frames aqui, ó. E aí eu dei algumas voltas, ó. Notem que quando vocês clicarem e arrastarem, vai ficar 2, 3 vezes aqui, ó. Então isso esse 1 e X é o equivalente a uma volta, 2 voltas, 3 voltas. E aí ficaria assim, ó, por exemplo, ó. Ele daria esse efeito aqui inicialmente, certo? E aqui eu só usei no meu rosto, eu não quis usar no vídeo inteiro. Então aqui eu só vou mudar o meu modo de mesclagem primeiro dessa camada, ó. Eu vou botar aqui pra cor mais escura, ó. Vai ficar assim, mas com a minha camada de ajuste vai ter aquilo lá acontecendo, certo? Então vou deixar aqui, só vou tirar a visualização aqui da minha camada de ajuste. E aí o que eu fiz foi só criar uma máscara em volta das partes que eu queria. Então aqui eu criei uma forma aleatória, exatamente dessa forma aqui. E aí eu aumentei um pouquinho da minha expansão da máscara e um pouco da difusão dela aqui. Então agora eu vou botar todas as camadas visíveis aqui, ó, para vocês notarem que vai acontecer isso ali quando a luz desligar, certo? Eu posso até alterar aqui, ó, para outro modo de mesclagem para ver como é que isso aqui vai ficar melhor, certo? E isso aqui vai de gosto, tá, galera? Vocês têm que ver aí o que vai ser melhor para vocês. Nesse caso aqui eu estava em um ambiente escuro, então se vocês fizerem um ambiente claro, vocês podem alterar aqui como vocês preferirem, mas eu acho que vai ficar melhor por mais escuro. Eu vou até diminuir um pouco a opacidade aqui, ó, certo? Então quando eu fecho a mão ele dá aqueles glitches e eu deixo só um pouco, então eu vou cortar isso aqui, eu posso arrastar um pouquinho, ó, vai ficar assim, ó, certo? Aí eu posso arrastar esse aqui um pouco pro lado e deixar aqui, então eu não vou usar muito, ó, galera, eu vou usar aqui, ó, 2 frames só pra fazer isso e mais 2 frames aqui, ó, pra fazer. Eu posso usar esses aqui no vídeo todo se eu quiser agora criar esses efeitos aqui, ó. Ó, então ficou assim, então eu vou duplicar aqui, seguro o Alt e boto pra cá. Ele pode acontecer em outros lugares, ó. Quando tá isso aqui, ele pode acontecer também. Novamente, isso aqui vai de gosto. Aí agora começa com o meu movimento aqui, certo? Galera, eu ainda não tô gostando dessa cor aqui, mas depois a gente pode regular aqui com saturação para remover um pouco disso tudo aí, certo? E aí eu só vou tirar um pouco mais de saturação aqui, ó. Aqui eu já tenho aqueles glitches ali que aconteceu na minha imagem. E aí quando eu joguei, a única coisa que eu fiz aqui foi ter criado aqui, ó, uma velocidade a mais. Então eu criei uma velocidade a partir daqui, vou cortar as duas aqui, ó. Cortei. Então eu vou selecionar as duas aqui e vou colocar aqui na velocidade 400, ó. E aí eu deixei só um pouquinho aqui, ó, mais ou menos até aqui. E aí eu cortei de novo e deixei esse restante aqui mais rápido ainda. Então aqui eu posso botar 2000. E ele ficou assim, e aquele flash que dá no final, eu só peguei e criei aqui uma cor fosca em branco. Então, coloquei branco, dei um OK, coloquei aqui e deixei selecionado só um frame. Então, aqui o que eu posso fazer também, que eu tinha feito lá, é que eu deixei as luzes piscando, parece que estava falhando as luzes, certo? Então eu posso ensinar aqui vocês, ó, uma outra coisinha, que criando uma camada de ajuste aqui em cima, vou criar agora em cima de tudo ali, ó. Nessa camada de ajuste, eu vou ficar oscilando, vamos dizer assim, a minha luminosidade. Com isso eu posso usar o próprio Cor de Lumetri aqui para fazer isso, ó. Eu posso brincar com a própria exposição aqui, ó. Então eu vou deixar aqui, e aqui eu vou criar um keyframe dela. Criei um keyframe de exposição naquela minha camada de ajuste, onde eu só vou fazer essa alteração. E aqui, galera, é só passar um frame, então passa um frame e dá uma alterada aqui, ó. Passa outro frame e fica brincando aqui, ó. Certo? Passa um frame e fica alterando aqui, ó. Eu acho que tá bom todos esses aqui, ó. Eu criei vários aqui. E aí agora é só Ctrl C, Ctrl V. Command C, Command V. Vai, no Windows e no Mac vocês conseguem fazer isso. A mesma coisa aqui, aqui eu posso selecionar tudo de novo.
Vou colar aqui de volta. E aí o vídeo vai ter essa oscilação de luminosidade, certo? Então parece que as luzes estão realmente piscando ali, ok? E aí aqui, galera, questão de cor, questão de velocidade, questão de efeito, isso aqui vai a gosto de vocês. Vocês podem criar vários vídeos só usando coisas que eu fiz aqui como referência, certo? Então aqui eu não colori com o vídeo exatamente como eu tinha colorido aquele lá. Eu mostrei pra vocês aqui que eu não peguei nenhum LUT, mas a gente consegue criar aqui uns efeitos legais. Eu deixei esse esmaecido aqui. Se eu quiser deixar ele até mais azulado, eu posso vir aqui, ó. Vou usar como referência essa parte aqui, ó. Vou deixar até um pouco mais claro tudo. E aqui eu vou deixar ele um pouco mais azulado. Eu vou vir no azul e aí eu vou puxar isso aqui um pouquinho pra cima, ó. Então ficou um pouco demais. Aqui eu posso criar até uns highlights um pouco esverdeados. Isso aqui é de gosto, tá, galera? Vocês não precisam chegar na mesma cor. Se vocês gostaram, óbvio que vocês podem usar. Vocês podem olhar exatamente como é que eu configurei isso aqui. Essa parte aqui de matiz e saturação era só porque eu queria tirar a saturação ali de umas partes que estavam azul demais, ó. Então aqui ainda tá azul demais. Mas isso aqui vai do gosto de vocês, ok? Você gosta. E aí, gostou de assistir? Se você quiser ter a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos nesse tipo de edição, eu tenho uma ótima notícia pra você. Na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, eu vou abrir as inscrições pro workshop Mask and Action. Nele eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre edição de vídeo e de imagem. Se você tem interesse, fica ligado que segunda-feira eu vou publicar um vídeo explicando todos os detalhes de como vão funcionar as inscrições para o workshop. O link desse vídeo eu vou mandar na lista de e-mails cadastrados para receber informações do workshop. Caso você ainda não esteja cadastrado para receber esses e-mails, basta acessar o meu site www.cristianowagner.com.br e se inscrever por lá. Por último, se você curtiu todo o conteúdo dessa semana, eu peço para que você compartilhe com seus amigos e deixe um comentário aqui embaixo para eu saber o que você achou. A gente se vê por aí.